Bom dia a todos, um excelente sábado a todos nós, um salve para geral. 27/7/2024, com exatamente meio-dia e 26, horário de Brasília. Vamos falar um pouco sobre cultura racional, fazer uma divulgação do livro, para que todos venham ao reconhecimento de si mesmo. Porque se a pessoa não se reconhece nem a si mesma, então ela fica perdida. Ela vai em tudo que é evento de história elaborada, feita pela imaginação e o pensamento. E cultura racional, universo em desencanto, vem trazer esse conhecimento para todos que estão aqui. Para que todos voltem ao ser, seu habitat natural, de limpo, puros e perfeito e eternos. Sem esse conhecimento, a gente não consegue voltar. E a gente fica preso aqui, por livre e espontânea vontade, é claro. Cada um escolhe o caminho, mas iludidos de si mesmo, né? Achando que estão na verdade, cada um escolhe o seu caminho pelo pensamento. E no livro Universo em Desencanto, que traz essas informações, nos ensina, nos orienta através da energia pura, limpa e perfeita, que é a energia do verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é um raciocínio acima de todos os raciocínios. É uma energia pura de todas as energias. A melhor energia é a energia de Deus. E traz para nós o conhecimento de nós mesmos, de quem nós somos, por que estamos aqui, da onde viemos, como viemos parar aqui no chão e como vamos voltar. E o racional superior acima de todos os raciocínios, ele criou coisa perfeita. Ele é um Deus. Então ele cria perfeição. Tudo que ele criou é incriável. Tudo começou de cima para baixo. Então o conhecimento é de cima, é do primeiro mundo. Por isso que diz, não existe um filho sem um pai. Não pode existir o segundo sem ter o primeiro. O que deu causa à existência desse segundo mundo foi o primeiro mundo, o mundo racional. Uma desobediência. Fomos alertados várias vezes para que todos nós saíssemos daquela parte que não estava pronta para o progresso. Mas como não existe equação de liberdade, continuaram ao seu trabalho, cada um fazendo a sua parte. E, sem perceber, começaram a perder as suas virtudes, distraidamente, achando que ia dar certo. Quando viram, já não tinha mais condições de retorno, porque se extinguiram em cima da resina. A água, o início de água e terra. E aí, aquela energia da planície racional, que era pura, aquela energia começar a ficar descontrolada, porque ela não estava pronta, não estava preparada para receber uma outra energia em cima. E houve esse deslocamento. Não é porque era imperfeição, que no primeiro mundo não existe imperfeição, tudo ali é perfeito. Mas, por estar nessa planície, ela não estava preparada, porque racionais são energia pura, uma energia poderosa. É a energia de Deus. Por isso que todos somos um. Estamos ligados a essa energia. Quem está ligado? Os racionais. E perdemos esse vínculo. Se desligamos
da onde nós estamos para gerar esse segundo mundo provisório, sem nós mesmos saber. E a provocação desse segundo mundo são todos que estão aqui hoje desiludidos, desconhecidos de si mesmo. Então essa energia da planície, ela se divide em duas. Dividiu-se em duas. E criou-se uma natureza. Né? Uma natureza, dividiu-se em duas. Era uma pura. Ela se divide em duas, elétrica e magnética. Aí começa a formação do segundo mundo. Pelas virtudes daqueles tantos que insistiram em permanecer em cima daquela planície racional. Essa pequena parte desce e forma-se um buraco, um abismo. E dentro desse abismo, desse buraco, forma-se o segundo mundo, matéria. Uma parte que se extinguiu em cima da goma, que torrou, virou cinza, embolou, virou terra, é uma parte feminina. Nasce aí a parte feminina, magnética. A parte magnética é feminina. E os outros tantos que se extinguiram em cima da resina que derreteu, virou líquida e forma a origem da água, é o elétrico. Então a parte masculina. E assim começa o segundo mundo na sua dualidade. Perfeito, o não perfeito, a verdade, a mentira. E por aí vai. Por isso que todos aqueles que já têm as suas pesquisas sabem que estamos num mundo dualístico, onde existe o bem e onde existe o mal. Mas o que é esse bem e é o mal? Aparentemente, aqui embaixo no segundo mundo, provocado por todos aqueles desobedientes, aqueles tantos, racional superior acima de todos os raciocínios, ele alertou várias vezes, não foi só uma, duas, três vezes, não. Foi bastante vezes para que todos saíssem dali, que não ia dar certo. Estávamos entrando no caminho errado. E o caminho errado foi esse, a existência desse segundo mundo. Portanto, muitos ainda, por não se reconhecer a si mesmo, não saber de onde ele veio, quem ele é, porquê da existência dele em cima dessa terra, ele acha que foi um Deus que criou esse segundo mundo e acha esse segundo mundo uma maravilha. Muitos curtem, muitos ainda continuam passeando, conhecendo a grande deformação. Né? E o senhor magnético, que é o dono desse segundo mundo, magnetismo, é a parte má. É o que prevalece nesse mundo, nesse segundo mundo, é o magnetismo. É a parte má, é a parte negra. É a parte negra no sentido de ruindade, né? Não de raça, não tem nada a ver com isso. Então, o magnetismo ele representa a escuridão, as trevas. É onde esse segundo mundo está. Jamais um Deus com finete de perfeição ia criar um segundo mundo dessa maneira. É um ser vivo brigando com o outro, um ser vivo comendo o outro para poder sobreviver. A cadeia alimentar desse segundo mundo é isso. É um ser vivo matando o outro para se alimentar. E fomos soterrados nesse segundo mundo, onde a existência da matéria veio dessa planície, a existência da água veio da planície racional. A origem da água é planície racional. A origem da terra é da planície racional. É uma energia da planície que se divide em duas. Magnetismo é massa-terra. Por isso, todos que estão aqui nasceram do chão. Todos que nasceram do chão pertencem ao eixo
Todos que pertencem ao eixo são Exus, são os orixás, aqueles seres que vivem paralelo a nós, como ele diz, eles vivem entre nós. Tem até o filme que foi estreado em 1988, Eles Vivem Entre Nós. Quem não assistiu o filme vai assistir, vocês vão entender o que são os orixás, o mundo espiritual. Em que todos, ainda que não se reconhecem, fiquem invocando esse mundo para que ajude, para que tenha prosperidade. E eles não, porque eles são materialistas. Por isso existe aí muitos materialistas que desacreditaram das crenças, das religiões e são chamados de ateus, materialistas. Os mais materialistas são os judeus. Os judeus são os materialistas que eles querem escravizar todo mundo, quer ser dono do mundo. Mas o dono dessa parte em deformação é o racional superior acima de todos os raciocínios, a qual uns tantos provocaram a descida, e são 21 eternidades descendo dentro do buraco. Então, ao perdermos as nossas 7 virtudes, nós perdemos tudo e ficamos materializados aqui no chão. A necessidade de uma roupagem, porque o corpo de energia perdeu o seu corpo ao se extinguir em cima da resina. Foi perdida aqui as 7 partes das virtudes do corpo. Mas a vida, ela é energia pura. E essa energia pura ficou materializado, foi feito em forma de máquina do raciocínio. Então, é chamado glândula pineal. O corpo de energia racional é glândula pineal, que ficou materializado na glândula física. Então ficou dentro, que é o corpo de energia racional. A vida perde o seu corpo de massa cosmológica. Então ela se dividiu em 7 partes. As virtudes, que nós dependemos de todas elas para sobreviver. Uma, o Sol, a outra a Lua, a outra as estrelas, a outra a água, a outra a terra, a outra animais e a outra vegetais. Tudo isso formou-se esse segundo mundo. Olha que Deus criou isso aí. Quem formou esse segundo mundo são todos que aqui estão ainda na desobediência e querendo procurar a verdade com pensamento e imaginação. Não sabem por quê, para quê, o porquê e para quê foi feito o pensamento e a imaginação. O pensamento e a imaginação, eles vieram de onde? A dona que fez, que é a natureza elétrica e magnética. Então, a imaginação veio do magnetismo. E o pensamento veio do elétrico. Tudo é da natureza. Agora, o pensador é o corpo de energia que perdeu o seu corpo de massa cosmológica e foi dividido em 7 partes. Então, perderam o seu corpo. Então, essa natureza, ela elaborou um segundo corpo de vida provisória. Por isso é uma centelha. E nessa vida provisória está aí o nosso verdadeira origem, é o raciocínio. São os racionais que criaram esse segundo mundo. Os desobedientes criaram o segundo mundo, sem aprovação do racional superior acima de todos os raciocínios. Porque ele jamais ia criar um mundo em degeneração, um mundo onde há enfermidade, a doença, a briga, a guerra, a inveja, bonito, feio, bicharada. Então, ao se extinguirmos, fomos divididos em 2 categorias. A primeira categoria são bichos racionais, que são a fase dos monstros, monstrões, monstrandantes, são as fases do início. E esses bichos racionais divididos em 2 categorias.
animal racional e animal irracional. No conhecimento de cultura racional, que está escrito tudo aqui, os seus minis detalhes, tintim por tintim, né? Vamos saber tudo, nos orientar de quem nós somos. Por isso o convite, né? Para que todos venham conhecimento, e eu acho que todos querem sair desse mundo, segundo mundo, que não tem existência de Deus nenhum. Tudo foi criado pelo pensamento. Então o pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento não foi feito para acertar. A imaginação também foi da mesma forma. Então, o bicho, animal, racional, ele pensa, imagina. O racional, não. O racional é racional. O raciocínio, que é o corpo de energia, ele não é pertencente daquilo chão, ele está preso aqui. E não tem esse negócio de ions, essas coisas que inventam por aí, galáctica, seres. Tudo aqui vai sabendo. Tudo aqui é controlado. Estamos num verdadeiro inferno a qual nós mesmos criamos nessa desobediência. E muitos querem viver a parte animal, a parte que veio da energia ruim, a parte animal que é do chão. E outros, aqueles que querem vir aqui se reconhecer, querem viver a parte racional, que é o primeiro mundo. A existência de tudo veio de cima para baixo. Por isso que eu costumo falar, tudo se iniciou de cima para baixo. A verdade não pode sair de baixo para cima. O que embaixo aqui não existia. Passou a existir através do quê? A desobediência, em permanecer naquela parte. Aí cria esse segundo. E aí tá essa bagunça. Tem uns falam que o mundo é isso, que o mundo é aquilo, a NASA mostra suas Photoshop elaborada. Tudo isso aí é coisa do pensamento. O pensamento, ele é divisor. O pensamento, ele divide. E por isso que há várias religiões divididas, cada uma com seus conceitos, cada uma com as suas doutrinas, querendo salvar o animal. A parte animal, ela é um conjunto de ruínas reunidas. E por ser um conjunto de ruínas reunidas que por si próprio se destrói. Vocês estão entendendo? Então, por isso que a vida aqui, ela tem um início e tem um fim. É uma vida provisória, é uma centelha. É uma centelha de vida. Embaixo ninguém vive. Na matéria é uma coisa que não presta para nada. E o pensador, que é o corpo de energia racional, está dentro dessas máquinas elaboradas pela natureza elétrica e magnética. E muitos, por não entender isso, estão seguindo os caminhos errados. Aí quando chega o fim da centelha, eles vão se transformar uma vida inferior a essa. Porque a natureza nada se acaba, né? Na natureza tudo tem o início, tem um fim, nada se acaba, tudo se transforma de uma vida para outra. Então a morte é uma palavra inventada lá no primeiro e segundo milênio para mudança de vida. Acabou a vida aqui, se transforma em outra. Quando era no segundo milênio, tornava a nascer de novo como animal racional. Aí evoluindo, porque o pensamento evoluiu, tudo isso que nós temos, todos esses tipos de tecnologia que existe hoje, em pleno século XXI, em 2024, estamos chegando já para 2025, é tudo obra do pensamento e da imaginação. E a própria mãe natureza dessa segunda vida. Então a mãe natureza, ela perdeu esse controle, esse comando em 1935, quando começa a fase racional. Quando vem em 1903, nasce aí o
racional superior. Vem um habitante, ele se veste a roupa de bicho, que ele fala, eu tive coragem de vestir a roupa de bicho. Então ele usa um disfarce e vive entre nós, se passando como bicho, sem ser bicho. Ele veio com raciocínios desenvolvidos. Então ele elaborou todo o conhecimento do primeiro mundo até chegar aqui embaixo. Quem somos nós? Está tudo aqui. Ó. Por isso, esse livro é Deus, o livro Deus, como a turma diz por aí. Os estudantes de cultura racional, aqueles que levam a sério, aqueles que estudam, têm muito grande respeito com esse livro. Esse livro é a única solução de voltar ao nosso estado original de limpo, puros e perfeito e eterno. Agora, muitos estão sendo enganados pelos os orixás, aqueles que vivem entre nós, o diabo. Em 1935 houve uma rendição. O senhor magnético, ele se rende em 1900. E nem ele sabia, ele criava, mas não sabia por quê. Por isso que conta na Bíblia lá, e Deus criou os céus e a terra, era sem forma e vazia. Ele se passava como Deus. Todos esses deuses que o povo conhece aí, que foi feito, elaborado pelo pensamento e pela imaginação, é um só. É o senhor magnético. Então uns falam, é o Enki, é o Enil. Outro fala da Baote, outro fala Sofia e não sei o quê. Uma coisa que a gente sempre aprendeu aqui no estudo de cultura racional é que no primeiro mundo não existe duas polaridades, é uma polaridade só. Como se diz assim, um por todos e todos por um, quer dizer, racional é por todos nós e todos nós somos pelo racional, porque somos ligados. Quando começamos a estudar cultura racional, nós começamos a se conectar de novo. Perdemos a nossa consciência. A consciência verdadeira é racional. Bicho, ele tem uma consciência aparentemente. Por isso que aqui tudo, aqui embaixo, é aparente, porque é simbólico, né? Simbologia. Por isso que nos estudos de cultura racional fala assim, a vida racional superior diz, são palavras textuais do racional superior. Ele disse que a vida aqui é simbólica. Porque o estudante de cultura racional aprende a não imaginar e nem pensar mais. Ele aprende a raciocinar, voltando ao seu vínculo, à sua origem, da onde não devia ter saído. Todos nós não devia ter saído. Saímos e estamos padecendo nesse segundo mundo. É uma vida provisória. E muitos elaboram o fim do mundo, é guerra. Quando eu falo lá em 1935, fecha tudo, acaba tudo, quando o racional superior acima de todos os raciocínios, ele se apresenta à tenda Francisco de Assis e fala com o seu enviado, o seu aparelho, né? Fecha tudo, encerra tudo, não atende mais ninguém. Vamos entrar numa era do fogo, salve-se quem puder. E aqueles que tiverem com um livro desse estudando, eu salvarei, quer dizer, levarei de volta. E ele está fazendo de tudo, porque o que ele faz, a vida, ela tem vida própria. Lá nós vamos ter a nossa vida própria. Nós somos livres, por isso abusamos dessa liberdade. E esse abuso gerou esse segundo mundo. E até hoje muitos ficam abusando. Muitos têm o conhecimento e rejeitaram o conhecimento da verdade de si mesmo. É conhecer a si mesmo. Então quando a pessoa se reconhece a si mesmo, tudo vai dando certo porque tem um apoio, já é governado pelo primeiro mundo, não mais pelo segundo mundo. Morre para o segundo mundo e vive para o primeiro, que é o primeiro onde existe a vida eterna.
segundo mundo, não. Estamos presos. Por isso que a forma de se dizer é preso, estamos presos porque estamos materializados. Então, quem ficou materializado? O habitante do primeiro mundo é que ficou materializado no meio dessas duas energias. Dessas duas energias gera o quê? Através da energia elétrica magnética gera o quê? O choque da parte feminina com a parte masculina, que é o magnético e o elétrico, gera cruzeiro do sul, vamos dizer, gera um choque, gera uma forma de bicho, matéria. E esse bicho começa a elaborar a máquina, que é o corpo. E veio da onde? O corpo? Do chão. Esse corpo, da segunda vida, quando ele encerra a centelha dele, ele vai voltar ao que era antes de ser esse corpo de massa, terra, matéria. Matéria, palavras textuais do racional superior acima de todos os raciocínios. Matéria é um conjunto de ruínas reunida. E por ser um conjunto de ruínas reunida, por si próprio se destrói. Quer dizer, se a pessoa falar, eu tenho saúde, eu estou bem. Bem, aparentemente bem, porque quando encerra a sua centelha, você vai ser... a máquina vai ser... voltar ao que era antes de ser a máquina. A energia. A energia que gerou o bicho. O bicho gerou a máquina. Por isso esse corpo tem 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons. Meia. 666. Então, volta a ser o que era, energia elétrica e magnética. Ah, mas e o habitante? O habitante, por ele não se reconhecer, ele começa a descer junto com essa energia, porque essa energia, a partir de 35 para cá, ela perdeu o comando, mas porque ela está enfraquecendo, ela não consegue mais gerar mais um animal racional. Então vai gerar um irracional. Então por isso está aqui escrito, não sou eu, são palavras textuais do racional superior acima de todos os raciocínios. Bom, aqui não tem nada do pensamento. A gente, mas você está falando que está escrito no livro. Sim, é o que o racional escreveu. E Manuel, o autor, está escrito aqui. O autor do livro. Tá? Tá escrito aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tá primeira, segunda página, parte racional, racional superior, superior racional, tribunal racional, qual todo mundo vai passar. Justiça suprema a tudo e a todos, contencioso universal. A voz suprema de outros mundos. Quer dizer, conhecimento de retorno ao lugar de origem. Autor, racional superior. Vamos ver se dá para ver aí. Acho que dá. Aí. Vamos foco aqui. Deixa eu ver aí. Então, quando ele cumpriu a sua missão, racional superior da Terra, que é o Manuel Jacinto Coelho, ele deixou aí várias comprovações, provou muitos que tiveram a oportunidade de estar com ele. Muitos já fizeram a passagem, quer dizer, fazer a passagem, porque racional não morre. Quando você se reconhece a si mesmo, você simplesmente muda de lugar. Então, a vida continua no primeiro mundo. A vida não termina aqui. Agora, quem não se reconhece, a vida termina essa vida de animal e vira bicho racional, já numa categoria inferior a essa. Mas ele diz uma coisa, antes de descer para o quadrúpede, vai subir para o eixo, que é o senhor desse mundo aqui. O Exu, porque todos que nascem do chão, todos que nascem da matéria, estão ligados no eixo.
que tem duas categorias também, os Exu visível, invisível, e os Exu visível, que são esses corpos. Por isso que muito fala assim, o Exu veio buscar o corpo. Muitos, quando estão na gogota da morte, vê bicho. Eles conseguem ver aqueles que vivem entre nós, em forma de lembro. Então está escrito aqui, palavra textual do mundo racional superior, assim, que vão descer de categoria, vão pegar no garfão de chifre e rabo. Ali é o mundo do reino de Satanás, do diabo, do Lúcifer. Lúcifer é o magnético, a coisa ruim, a parte ruim. Então voltando lá atrás, lá em 1935, quando fala fecha tudo, acaba tudo, a missão espiritual acabou. Então quem trabalhava na missão espiritual lá, ajudando o desenvolvimento do pensamento, não era para salvar ninguém, não. Segundo milênio, o pensamento ainda estava se evoluindo, porque nós viemos lá atrás como monstrões, monstrondantes, brutos, selvagem. Por isso que você vê os antepassados aí, eram muito bravos. Tem a era dos vikings, dos bárbaros, a era dos reis, a era do selvagem, a era dos canibais. Nós passamos por tudo isso aí, porque são os mesmos a nascer e morrer desde o início até agora. São os corpos de energia que estão presos, iludidos na lama, num conjunto de ruínas reunidas por si próprio. Racional superior, você é um conjunto de ruínas reunidas que por si próprio se destrói, onde tem as enfermidades, tem as doenças, tem o início e tem o fim. É as condições da matéria, coisa ruim que não serve para nada. Jamais um Deus ia criar isso. Então, o se reconhecer é a joia mais estimosa que tem aqui nesse segundo mundo. Se reconhecer, você volta. Se você não se reconhecer a si próprio, fica indo pelos pensamentos dos outros, quem vai pela cabeça um do outro é piolho. Piolho que pula de cabeça em cabeça. Um teve um pensamento, teve uma imaginação, mas ele não sabe, ele não se reconhece. Então ele vem com umas histórias lá, embora engana aqueles que não se reconhecem em si mesmo. Aí leva o vento, os atoas, ilusões e mais ilusões, como tá cheio por aí, né? E cada um quer ter a sua verdade. Quer ter a sua própria verdade sem seguir ninguém? Pega o livro. Você vai estudar a si mesmo, a se reconhecer a si mesmo. E isso é bom, sim. Fazer o bem ao próximo sem olhar a quem, a qual nós, não só eu, mas muitos estudantes de cultura racional, estão hoje, como é sábado, estão aí nas praças, na rua, estão fazendo as excursões caravana, divulgando o conhecimento de cultura racional. Onde que o racional superior quer todos os seus filhos de volta ao primeiro mundo. Isso é livre. Vem quem quer. Quem quer continuar no inferno, gerado por nós mesmos aqui, fique. Porque quem é racional, ele não morre, ele muda de vida. Ele tem essa vida aqui perturbada até quando não se reconhece. Quando se reconhece, ele começa a conectar com o seu primeiro mundo. Aí tem apoio, desenvolve o raciocínio, tem evidência racional. A evidência racional para que serve? Para se comunicar com o primeiro mundo. Essa é uma das provas. Desmaterializar a máquina do raciocínio, que é o aparelho que dá ligação ao mundo racional. E, por quarto lugar e último, é a desmaterialização do corpo de energia. Então, por isso que Manuel Racional Superior da Terra diz: eu sou o livro em pessoa. Ele não está presente física agora. A roupa de bicho, o disfarce dele, ele já entregou. Mas ele permanece entre nós. E ajudando muitos aí com enfermidade, com doença, muitos a virem para o livro, trazendo para o livro, mas muitos estão rejeitando, acreditando no que o pensamento criou. O que o pensamento criou, essas tecnologias, por isso que ele fala assim, cultura racional
É a verdadeira cultura. E existe a segunda cultura, que é a artificial, que é a cultura do animal, da parte animal. É a artificial, que é feita pelo pensamento e pela imaginação. E muitos estão seguindo a cultura artificial. A cultura artificial criou variedades de deuses que não existe. Agora vocês vão entender, o povo passado, eles pensavam e imaginavam, eles não se falavam em raciocínio. Passaram a falar de raciocínio de 35 para cá. E aí entrou a fase. Aí a natureza muda de fase. A natureza já não é mais aquela de antigamente, de 35 para trás, que era eletromagnética. A fase agora é racional. A natureza agora é racional. Por isso ela está vindo varrendo tudo os feitos do pensamento e da imaginação. Tudo vai ser destruído. Tudo que o pensamento e a imaginação fez vai ser destruído, porque acabou a fase. Agora todos têm que voltar. Todos vão voltar. Aqueles que querem se reconhecer a si mesmo. A vontade sempre foi livre. E querer se reconhecer e voltar. Muitos estão presos no conhecimento do pensamento e da imaginação. Ele criou variedades de deuses. E lá em cima, no mundo racional, não existe, não se procria, não existe dois polos, positivo e negativo, macho e fêmea. Lá é um polo só. É um por todos e todos por um. Unidos, uma energia só. Não tem duas energias. A energia de Deus, da fonte criadora de todos os corpos de energia racional, os habitantes racional. Fazendo o seu progresso de pureza, trabalhando. No mundo racional se trabalha mais do que aqui embaixo. Todos trabalham lá. Isso está escrito na escrituração do livro do Universo dos Encantos, dando continuidade nos históricos, Todos vão saber o porquê essa situação desse segundo mundo, essa enganação. Então, voltando além, aquele trecho que eu falei, vivemos entre nós. Vivemos entre nós. Eles vivem entre nós. São os orixás, são os exus, os bichos feios. Então, quando a pessoa está na passagem de uma vida para outra, não existe morte, né? Isso aí é só uma palavra inventada, porque se não existisse morte, a natureza criou essa morte, essa palavra morte, para lá atrás, quando nós estaríamos ainda lá atrás no magnetismo, na fase de monstro, porque são 4, 5 fases de monstros. O magnetismo teve 7 eternidades. Não, 7 eternidades, tá certo. 7 eternidades. O magnetismo. Então, nessa fase do magnetismo, onde elaborou o bicho, ele teve uma fase que ele só imaginava. Então, ficava parado muito tempo só imaginando. Parecia uma estátua ali imaginando. Não existia ainda o pensamento elétrico. Então, eles morriam e voltavam a nascer como um monstro, mas um monstro mais evoluído. Quando ele morria de novo, nascia outro monstro mais evoluído. Então por isso que ele fala monstro, monstrões, monstrondante e monstrões, enfim, são várias coisas de monstro. E aí, quando chega no final, aí elaborou a dicção, que é a fala, a audição, a visão. Foi construindo um relógio, que a nossa cabeça é um centro astrológico. É um relógio onde tem 7 ponteiros. 2 da audição, 2 da visão, 2 nariz e 1 da boca, que é o paladar. O resto são o relógio astrológico do animal racional. Então, dependemos dessas 7 partes para sobreviver aqui. Então essa é a parte animal. O que acontece hoje? Aquela fase
lá atrás, a brutalidade de monstro veio na segunda fase também, já estavam começando a evoluir, que entrou o pensamento para complementar tudo aquilo que a imaginação já tinha feito, complementou e aprimorou. Chegamos hoje o que estamos, né, civilizado, mas trouxemos ainda a brutalidade. Por isso que existe gente com coisa ruim, que gosta de fazer a maldade, o seu próximo. O seu próximo, todos aqueles que estão próximos a nós, são os irmãos presos dentro desse conjunto de ruínas reunidas que por si próprio se destrói. E muitos se acham bonito. Mas quando você se reconhece, você se entende essa situação. Vai agradecer a natureza pela essa capa que nos emprestou, essa roupagem, mas devolve a ela e volta ao seu habitat natural de limpo, puros e perfeito no seu corpo de massa cosmológica, limpa, pura, perfeita e eterna. Então, lá no segundo milênio, na descida, voltando um pouco atrás, na descida, uns tantos perceberam que não pararam no primeiro vácuo, onde é o astral superior. Por que astral superior? Porque eles perderam uma virtude para o foco de luz. Eles mantêm 6 virtudes e mantêm os seus corpos de massa cosmológica. Se chama astral superior. Depois, mais uns tantos desceu no segundo vácuo, que é chamado astral térreo. Eles perderam tudo. Perderam seus corpos de massa cosmológica, mas mantêm um corpo de matéria eletromagnética, mas uma matéria que a gente não consegue enxergar. É o astral térreo. Então, antes de 1935, a parte direita do lado do Sol, que é o astral térreo, ajudava no segundo milênio, através da crença, da religião, ajudava a amansar os bichos, porque vieram com aquela ferocidade lá de monstro, lá atrás. A fase começou a gerar de monstrandade. Então, por isso que tem gente hoje até magnetismo puro, que é a parte má dentro de si, é muito poderosa. Então ele só faz coisa ruim. Assalta um outro, rouba outro, passa a perna num, passa a perna no outro. São todos irmãos. Mas ele ainda mantém traz essa herdade dos antepassados, né? Essa fase de monstro. Então, quando chegou em 1935, fecha tudo, eles se retiraram. E o astral superior são aqueles que ajudavam também, junto com o astral terra. Então, na ordem, eles se retiraram. Eles não estão mais atendendo aqui embaixo. Aí depois vocês vão entender que naquela civilização que era de gigante, que obedecia o mapa astrológico aqui na palma da mão, o M, Emanuel. Tá aí um M de Manuel, não. Todos têm esse M. Manuel Jacinto Coelho. E lá na Bíblia teve um Manuel. Aí quando teve a divisão da Bíblia, já vai eu pro outro lado. Depois eu volto aqui. Na Bíblia, só explicar isso. Teve uma parte lá que dizia que o Salvador ia ser o Manuel. A palavra Manuel na Bíblia quer dizer Deus dentro do barro. Matéria. O Deus dentro do barro é os corpos de energia que ficaram presos no início de água e terra. E temos o M aí na palma da mão, hein? Salve! Salve! M! Salve Manuel Jacinto Coelho, racional superior da Terra. E veio do primeiro mundo, trouxe esse conhecimento de quem nós somos. Por que nós estamos nessa situação? E para voltarmos é se ligarmos. Aí por isso que aqui nesse livro, os livros dos livros, porque ele foi elaborado não pelo pensamento nem pela imaginação. Ele foi elaborado pela energia pura, limpa e perfeita, que é a energia de Deus. E ele fala assim: eu sou o livro em pessoa. Eu sou o livro. E aonde estiver um livro desse, vai ser salvo, porque tem energia pura. Vai ter proteção. Tem com quem contar. Não vai sofrer abalo nenhum.
Cultura racional é isso. Universo em desencanto é isso. É o se reconhecer a si próprio. Não seguir pelas ideias do pensamento. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Há milhões e milhões de milênios que o pensamento vem tentando acertar. A humanidade vem tentando acertar com o pensamento. E nunca acertaram. Então esses pessoal que estão pensando, imaginando que existe vida aí nesse universo falso criado por nós mesmos, que esse universo aqui que nós vemos aqui, essas galáxias, é tudo criada por nós mesmo. A degeneração dentro do abismo, dentro do buraco. Entendeu a situação? Entendeu? Venha pro livro. Então, voltando agora lá, quando chegou em 1935, acaba tudo, fecha tudo, eles se retiraram. O astral superior e o astral térreo. E se retiraram. O que ficou no lugar? E o povo continuou cultuando dentro dessas igrejas, achando que a igreja vai salvar o corpo de energia. Não. Isso nem conversa sobre isso. Eles falam sobre coisas que foram inventadas pelo pensamento. Presta atenção. O que foi inventado pelo pensamento? Alma, espírito. É o que todo mundo fala hoje. São coisas criadas pelo pensamento. O pensamento não foi feito para acertar. Ele é divisor. Por isso são variedades de religiões. E cada religião. O cristianismo foi criado no Conselho de Nicéia lá. Todo mundo sabe disso aí. Foi criado aonde? Um acordo político de politicagem com a Igreja Católica. Constantinópolis. Constantino. E todo mundo segue o cristianismo. O Jesus Cristo que Constantino criou junto com a Igreja Católica. Esse Jesus que a turma está seguindo hoje. É o Jesus criado pelo pensamento. Isso é. Aí, textual. É o se reconhecer. E muitos estão presos aí, querendo a volta de Jesus Cristo. O Jesus, ele já veio lá atrás e ele veio e já cumpriu a sua missão, sabia que ia ser vencido pelo mal, mas deixou o seu recado. Agora, essa história de crucificação é de Constantinopla, de Constantino. E muitos estão presos aí. Continuam pensando, continuam presos, continuam doentes. É câncer, é enfermidade. E muitos falam, Deus recolheu o irmão fulano de tal para o reino da sua glória. Aí veio, morreu com uma doença, ou morreu num acidente. Quer dizer, fez uma passagem sem saber para onde está. Morre e não sabe nem para onde vai. Dizem, falam os céus, mas não sabem onde é o céu. A verdadeira origem da humanidade aqui embaixo é racional, que é o primeiro mundo que deu forma ao segundo, deu causa ao segundo mundo. Numa desobediência por todos nós. Bom, aí vocês vão concluir. Chegando ao final desse vídeo, ficou extenso, desculpe, mas é assim. Venha para o conhecimento enquanto você pode. Quando você pode, venha aqui para o conhecimento. Aqui a gente não está ganhando nada. Fazer o bem ao seu irmão sem olhar a quem, ao próximo sem olhar a quem. Continua a sua vida. Mas eu vou mudar de vida. Não, continua fazendo o que você está fazendo, mas o importante é você se reconhecer. E a pergunta que foi feita lá no início de tudo, quem és tu? Que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o seu eu. Muita gente hoje confunde o eu do animal, da parte animal. O eu e o tu da parte animal. Que é o tu da parte animal, tudo que se vê. A gente está vendo, um vê o outro. É o tu, é o externo. Agora o interno, da parte animal, presta atenção, da parte animal, é o magnético. O magnético quer manter todos aí aprisionados. O corpo é uma jaula, é uma prisão que foi gerada da matéria. A matéria é nada. Por isso que diz no livro. Qual o valor do nada? Nada. A turma fica preocupada com o pensamento, preocupado com isso, pensando nisso, pensando naquilo, e tudo vai terminar em nada. Aí são os materialistas.
Quer dinheiro, quer fama, quer posição social, quer carro, quer casa própria e vive louvando o nada, que foi criado pela imaginação e o pensamento. Venha para o livro quando você pode. Salve para geral. Não é fácil não.